Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal, gente. Eu tava sumidinha aqui do canal, né? Como todos sabem, eu passei um tempo sem postar vídeo, porque eu passei por uma cirurgia, né, em agosto. Eu tô me recuperando, ainda não fiz um mês de cirurgia. Tô com 22 dias hoje, né? Vou falar pra você sobre o relato da minha cirurgia, tudinho, qual a cirurgia que eu fiz, como eu estou agora. Então tudo isso aí eu vou mostrar pra vocês, vou relatar pra vocês, né? Todos os procedimentos, tá? Deixa eu falar pra vocês. Eu passei por uma cirurgia que eu fiz de laqueadura. Essa minha cirurgia foi feita no dia 22 de agosto, tá? Foi pelo SUS. A minha cirurgia foi uma cirurgia bem tranquila, tá, gente? Bem tranquila mesmo. Eu me internei no dia 21 de agosto, né? Às 7 horas da manhã. Só que eu cheguei antes, né? Lá no hospital. Eu me internei aqui mesmo, no Hospital da Mulher, né? Pelo SUS, aqui em Recife. E eu me internei de 7 horas da manhã. Só que eu fui mais cedo, eu saí de casa, eram umas 6 horas mais ou menos. E eu cheguei lá umas 6h40, né? E foi um processo, porque foi uma demora. Mas, gente, uma demora. Eu passei 2 horas e meia esperando para eu ir para um quarto. Eu cheguei lá, entrei na recepção, aí subi pro segundo andar. E lá foi o que eu mais esperei. 2 horas e meia para uma enfermeira vir fazer umas perguntas, né? Depois dessas perguntas que ela fizeram, né? Com a gente, fizeram essas perguntas. Aí a gente pegou, tava eu e mais uma senhora, que ela também ia fazer a cirurgia, mas não era laqueadura, era outra cirurgia que ela ia fazer. E daí a gente ficou esperando lá no sofazinho, de boa, a enfermeira vir falar com a gente. Aí a gente ficou esperando a enfermeira vir falar com a gente. Daí a gente, 2 horas e meia esperando. Depois ela veio, fez umas perguntas, tal. Falou também. Aí veio uma hora do lanche, né? Que lá eles dão almoço, aí é hospital, né, gente? Aí sempre dá refeições. Aí tava passando a mulher, que acho que era a cozinheira, que dá os lanches. Eu tava com a fome, porque eu tava não tinha tomado café, saí de casa sem tomar café. Só comi, era de noite, num dia anterior. Eu tava com a fome, já passando mal. Aí a mulher veio com uma vitamina, tava uma delícia, acho que era vitamina de... Eu acho que era vitamina daquele farinha láctea, um negócio assim. Tava bem gostoso. E eu peguei um copo pra mim. Aí daí foi que a mulher falou assim, olha, você vai ficar no tal leito, né? Tal quarto, tal enfermaria. Eu fiquei na enfermaria 9, se eu não me engano. E fiquei no leito, só enfermaria 9. Aí eu fui guardando minhas coisas, né, na cama. Aí veio uma mulher que trouxe o lençol. Só que eu já tinha levado o lençol de casa. Eu levei o lençol de casa. Levei tudo, assim. Só não levei ventilador, porque lá é ar-condicionado. Mas eu levei o lençol meu, né, grosso. Uma coxa que eu tenho. Eles deram o lençol lá pra forrar na cama. E deram o lençol pra se cobrir. Mas era tão fino. Aí eu fiz como um travesseiro. Beleza, aí fiquei lá. E fiquei sozinha, gente. Ninguém ficou comigo, não. Eu tinha direito a acompanhante, sim. Mas eu não quis, tá? Eu só quis no outro dia, que era o dia realmente da cirurgia. Eu ia precisar. Mas o dia anterior, que era da internação, não quis. E daí eu fiquei lá, né? Quando foi de mais ou menos... Eu comi até 10 horas da noite. Bebi água, comi até 10 horas da noite. Não comi mais nada. Minha barriga estava seca. Aí chegou, quando deu mais ou menos umas 11 horas, 11h30, aí veio uma enfermeira com já a roupa da cirurgia, né? Com o vestido, a bata, né? Veio o negócio para colocar nos pés, a touca e a máscara.
E daí eu deixei lá no cantinho. A enfermeira veio, né, falar algumas informações sobre no dia da cirurgia de manhã. Aí, gente, eu me levantei de 5 horas da manhã. A enfermeira já veio chamar de 5 horas da manhã pra gente poder tomar banho. Aí eu fui, tomei banho, lavei daqui pra baixo, né, que eles pedem, assim, você lava daqui pra baixo. Lavei daqui pra baixo, tomei banho, vesti a roupa. Aí tive que ficar sem calcinha, aí fiquei sem calcinha. Só que como eu tava um pouco menstruada, né, eu tava, não tava muito, já no caso, já tinha ido embora. Mas fica melando aquele restinho, a calcinha da gente, né. Aí eu peguei, tava com um absorvente bem pequeno, daqueles de pequenininho. Aí daí eu fiquei com absorvente. Aí quando foi, gente, 6 horas, eu acho que era 6h20, chegou a enfermeira mesmo de bloco cirúrgico, aquelas que veio chamar. Aí me chamou logo meu nome, Cirlane Santana. Aí eu tirei a calcinha, deixei lá no canto da minha cama e fui ver o maqueiro com a cadeira de rodas para levar a gente pro bloco cirúrgico. Chegando no bloco cirúrgico, a gente ficou ainda dentro do bloco cirúrgico. Tem uma ala que são camas, né, para aguardar, porque quem sair da sala de cirurgia já vai entrar outra, entendeu? Aí eu peguei e fiquei nessa cama aguardando minha vez. Eu era a segunda. Tinha outra menina, quando eu cheguei lá, ela estava lá primeiro. Ela já estava lá no caso, né? Aí na hora que eu cheguei lá, ela já estava lá. Aí, gente, lá mesmo, nela, né? Tava dando uma dor de dente nela, né? Ela pegou e informou a enfermeira que estava com uma dor de dente. E mesmo assim, a enfermeira disse que, assim, que era arriscado, que achava que ela não ia fazer cirurgia hoje. Aí a médica, o bloco cirúrgico estava tudo pronto, o anestesista, que foi um homem. Aí tava toda a equipe, que a equipe é maravilhosa. Tava a equipe toda lá. E daí chamaram ela. Era a laqueadura tubária também. E daí, gente, quando chamaram ela, essa mulher foi. Depois, essa mulher voltou, porque não podia fazer cirurgia exatamente por conta do dente dela. E daí ela voltou. Aí depois já veio a médica falando, quando chama a outra, que é a tubária, que é laqueadura tubária também, a gente já faz, porque os materiais, né, já estão tudo lá, então já faz uma vez. E a outra que era laqueadura era eu. Aí lá pegaram e me chamaram, Cirlane, aí a mulher pegou, veio com a cadeira de rodas, eu sentei e fui pro bloco cirúrgico, né? Eu estava muito nervosa, gente, pensei em desistir, né? Mas eu já estava ali, passei por todo um processo, né? Que você sabe que pelo SUS é muito difícil conseguir essa laqueadura. E eu passei por todo o processo. Demorei meses, né? Foram 8 meses, né? Para poder ir para palestra, serviço social, psicóloga, médica, exame. Então foram 6 meses de longa duração por aí. Eu esperei muito e não tinha por que eu desistir ali naquele momento, né? Mas eu fiquei muito nervosa porque eu nunca tinha passado por uma cirurgia antes. Os meus 3 partos foram normais. Os 2 meninos e a menina, que foi a última, né? Foi normais. E eu nunca pensei, né? Passar por uma cirurgia dessa. Lógico que eu fiquei com medo, mas tranquilo. Quando eu cheguei no bloco cirúrgico na sala, mandaram, eu deitei, me deitaram. Tiraram a minha bata, não sei pra que botam bata. Eu fiquei nua. Gente, uma vergonha. Eu fiquei nua lá. E daí eu comecei a... Fiquei lá, né? Começaram a colocar o soro em mim. Colocaram o soro em mim. E daí ficou um negócio aqui no meu braço medindo minha pressão sempre, que foi no computador lá que eles veem.
distante toda hora. No caso, eu acho que em 2 minutos, acho que 5 minutos, no caso, o negócio apertava aqui da pressão, né? Pra medir sempre a pressão, de 5 minutos. E botaram os negócios aqui em mim, né? Que é o coração, essa coisa. E daí começou a aplicar muitas medicações dentro do soro. Que até foi anestesista e começou a aplicar, que são antibióticos, são negócio pra dor, amenizador, essas coisas, né? Tudo pós. E eu comecei já a tomar antes da minha cirurgia, já pra quando terminasse a cirurgia, eu não sentisse dor nenhuma, nem depois quando passasse a anestesia. E foi exatamente o que aconteceu. A equipe, gente, foi tão boa, mas tão boa, eu não senti nada depois do meu pós, né? Que depois que a anestesia passou, não senti mais nada. Ainda continuava dormente. A anestesia toda passou, mas eu não sentia dor, né? Não sentia dor assim no corte, eu não sentia. Eu tava praticamente ali, bem, muito bem, graças a Deus. Fiquei um pouco sonolenta na hora da cirurgia, mas tudo bem. Daí, gente, eu precisei, como é, aquela bolsa, né, que a gente coloca pra fazer xixi, colocaram em mim também. Depois eu fiquei sentada e aplicou anestesia, que não doeu nada, juro a vocês, não dói. Anestesia, que é a hacker, não dói, gente, não dói. Eu levei 2 anestesias, uma anestesia foi na pele e depois foi aplicada a hacker, por isso que não doeu, né? Mas não dói nada, nada de nada. Daí eu deitei e já comecei a sentir minhas pernas muito pesadas, né? Muito pesada. Fiquei lá, depois colocaram, né, a bolsa em mim, pra poder fazer xixi. E daí eles começaram a me cortar, né? Primeiro fizeram os testes, né? Um teste de beliscão, o teste do álcool que coloca no corpo pra saber se você tá sentindo. Essas coisas são um teste que eu fiz, né? Primeiro foi o teste do álcool que o anestesista colocou em mim assim, pra ver se eu tava sentindo. Aí eu dizia que eu tava sentindo e as partes que eu não tava sentindo eu falava que eu não estava sentindo. E daí depois foi o toque do beliscão, que foi o último, né? Que dá um beliscão bem aqui na barriga, né? Abaixo do umbigo, assim, no umbigo, pra saber se a gente tá sentindo. Eu disse que não. A outra parte foi levantar a perna, né? Na primeira vez eu consegui levantar pouco, mas depois não consegui mais levantar. Tava muito pesada. E daí, gente, foi em torno de 40 minutos, gente, a cirurgia. 40 minutos, demorou muito rápido. Foi muito rápido, gente. Não demorou nada. 40 minutos. Já foi ligando pro maqueiro. O maqueiro vindo, me retirou, né? Me retiraram, botaram, colocaram numa maca. Não foi mais de cadeira de rodas, que não pode, né? Colocaram numa maca e me levaram lá pra minha sala, pra enfermaria, né? Meu quarto. Daí o marido chegou, né? Porque mesmo assim no bloco cirúrgico não pode ficar ninguém, acompanhante nenhum. Quando eu saí do bloco cirúrgico, o marido já estava me esperando lá na enfermaria. E eu fui pro meu quarto. Não podia comer nada, gente. Nada. Fiquei lá até passar, né? O marido começou a tirar isso aqui que tava em mim, né? Tirou tudo. Eu fiquei lá paralisada, sem poder me mexer, porque a anestesia ainda tava passando. Sim, gente, esqueci de uma coisa, né? No momento da cirurgia, né, que tava lá, eu tava suando muito. Antes de aplicar anestesia, que eu tava sentada. Eu suava tanto. E lá dentro era um frio, mas eu tava suando. Então minha pressão baixou. Baixou pra 7. Primeiro ela baixou pra 8, né? Baixou pra 8 minha pressão. E daí ele imediatamente tira a pressão dela. Aí o negócio já apitou aqui, começou, né, encher. Aí tava em 8. Aí pararam, né? O anestesista parou. Calma, respire, né? Respire, tira a máscara dela. Aí tirou minha máscara, eu respirei. O suor tava descendo em mim. Aí ele mandou respirar, respirei, né? Porque você fica respirado, respire. Aí depois com um tempinho ele perguntou, você tá melhor? Eu disse, tô. E posso continuar? Eu, pode. Aí ele aplicou anestesia. Gente, mas quando eu tava deitada, né?
começou de novo a suar muito. No momento da cirurgia já tava tirando as trompas, né? E eu comecei a passar mal. Aí colocou um negocinho aqui em mim para poder respirar bem. Eu não tava conseguindo muito respirar. Aí colocaram o negocinho aqui. Ele colocou, né? Não sei se colocou aqui em mim para poder respirar bem. Eu tava sentindo um ventinho entrando dentro do meu nariz. E daí eu fiquei. Terminou a cirurgia. Aí abaixou para 7. Eu tava em 8, abaixou para 7 minha pressão. Eu fui pra UTI. Fiquei umas 3 horas, 4 horas, 3 a 4 horas na UTI, esperando minha pressão aumentar, né? Tomei alguns remédios, minha pressão aumentou. Aí daí a enfermeira perguntou se eu tava conseguindo mexer. Eu consegui, gente, mexer os pés bem de boa, né? Não tava muito, mas eu consegui movimentar. Aí a enfermeira, né? Aí não, no caso a enfermeira não, foi a médica. Tá maravilhosa, eu disse, vamos embora pra enfermaria? Eu disse, bora agora, eu tava doidinho pra sair daquele lugar. Aí eu fui pra enfermaria, meu marido tava lá me esperando já, na enfermaria no meu quarto. Então eu fiquei lá, gente, só fui comer às 6 horas da noite. Minha cirurgia foi de manhã, só fui comer de 6 horas da noite. E me levantar também. Aí eu vou contar pra vocês o meu relato quando eu me levantei, né? Eu tava lá, quando deu 6 horas da noite, aí veio a janta, aí que eu pude comer, eu tava com a fome tão grande. E daí, meu marido me conseguiu me levantar. Gente, é muito doloroso na hora do levantar. A primeira vez que você se levanta depois da cirurgia. Gente, é muito doloroso. Doeu muito. Eu me levantei, meu Deus, o marido me segurando. Eu me prendendo, né? Me levantei, mas com aquela dor dolorosa, sabe? Aquela queimou, que arde. Não é aquela dor, é uma furadinha entrando e o queimou, né? Muito queimou. Pra mim tá em cima do som. Aí, gente, é muito doloroso, muito mesmo. Eu me levantei tudinho, fiquei sentada, não tive tontura. Aí eu comecei a me alimentar, meu marido começou a dar comer a mim, né? Comecei a comer, comi, sentadinha, né? Assim, não sentei não. Ele subiu a cama, né? E eu fiquei sentada na cama. Aí daí eu comi, ele começou a me dar o comer. Depois que eu terminei de comer, me alimentar, né, gente, que eu tava fraca também. Foi que ele me levantou para sentar. Depois que sentei na beirada da cama. Foi esse, gente, que doloroso. E para me levantar, quando ele me levantou, ai meu Deus, primeira levantada, doeu muito. Mas depois passou rápido. Eu comecei a andar devagarzinho com ele, né, porque a médica disse que eu precisava andar. E eu comecei a andar devagarzinho com ele, não estava sentindo dor, nenhum incômodo. Tava tudo bem, gente. Mas eu tava tomando muito soro. Eu tomei umas 10 tubos de soro, gente. Mas os tubos de soro não é do pequeno não, tá? É do grandão. Né? Mais ou menos assim, ó, o soro. Desse tamanho. E tinha antibiótico dentro, né? Eles estavam aplicando antibiótico. E daí eu fui andar, comecei a andar, tudo, não podia tomar banho, só no outro dia. E comecei a andar bastante, porque também meu pé tava ficando inchado já. E eu comecei a andar de bem. Passou, gente. Quando foi no outro dia de manhã, eu fui, me levantei pra andar, né? Andei mais um pouquinho, comi, e daí fui tomar banho. Aí tomei um banho, né? Botei uma roupinha pra ficar esperando a médica, né? A médica veio, olhou tudinho, minha pressão estava ótima e me deu alta. Eu tive alta, era 10 horas da manhã, às 10h30 mais ou menos. Não, era às 10 horas. E daí estavam preparando minha alta, então eu comecei a arrumar minhas coisas, meu marido começou a arrumar minhas coisas, né? E daí já tinha tomado banho, só coloquei outra roupa bem bonitinha, me arrumei. E daí a gente saiu. Né? A gente saiu. E é isso, gente. Aí eu saí de lá. Tô pra vocês, né? A gente chamou o Uber. E daí desse Uber. E daí, gente, eu comecei a sair de lá de 11 horas. Eu cheguei em casa aqui na casa da minha mãe de 11 horas da manhã, né? Eu tive alta. Aí eu peguei, fiquei na casa da minha mãe, porque aqui em casa ainda tava em reforma, né?
eu falei pra vocês, tava em reforma aqui em casa, ainda tá em reforma. Gente, vou falar pra vocês daqui a pouco da outra novidade que eu tenho pra vocês. E daí vou concluir logo o meu relato, né? E daí eu fiquei na casa da minha mãe um período, né? Até eu completar mais ou menos uns 15 dias. Que quando eu voltei pra médica dia 5 de setembro agora desse mês, no comecinho do mês, voltei, que eu fiz 15 dias, voltei pra médica, ela retirou o ponto, né? A minha cirurgia, gente, foi basicamente assim, ó. Desse tamanho assim, gente. O corte, né? Foi desse tamanho mais ou menos, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Desse tamanho. Não foi ponteado, foi colado, tá? A minha foi colada. Agora pegou um ponto dos dois ladinhos, né? Um ponto aqui e um ponto aqui. Aí quando ela retirou puxando do lado, né? Mas minha cirurgia, ela foi colada. E já retirei os pontos. Com 15 dias eu vim pra casa, por conta da minha escada, né? Eu vim pra casa, tudinho. Minha cirurgia não infeccionou, não deu nada, gente. Nada, graças a Deus. Eu fiquei em repouso mesmo, total. Apesar que eu tenho uma bebezinha, como vocês sabem, né? De 1 ano e 4 meses. Ela fez 1 ano e 5, agora dia 4. Mas minha mãe cuidou, né? Cuidou bastante dela, ficou com ela enquanto eu me recuperava bem. Com 15 dias eu vim pra casa, né? Daí hoje faz 22 dias, né? Já tô fazendo algumas coisas assim, lavo o prato, faço almoço, né? Coisa comida, varro um pouquinho a casa, não boto força, mas eu varro a casa, gente, um pouquinho, não me deu nada. Passo por cima, a vassoura assim, por cima, sabe? Não fico colocando força. Quando eu desço a escada, deixo a escada bem devagarzinho, né? Também não doeu nada, gente, não dói nada. Graças a Deus, minha recuperação foi bem boa mesmo, né? E daí, eu não pego Roma no braço, né? Agora que eu tô pegando ela um pouco no braço, né? 2 vezes durante o dia, assim, eu pego ela. Mas durante a noite que ela come, né? Então tem que pegar ela pra dar o mingauzinho dela. Mas é isso, gente, é o que eu faço. Peso, eu não estou pegando peso nem em relações sexuais, né? Eu não tô tendo, com 30 dias. A minha médica me deu 30 dias, né? Peso intenso, essas coisas eu não tô fazendo, no caso, lavando roupa, que é muito agachamento, né? Que pega peso, essas coisas, balde, eu não tô fazendo nada disso. Mas o resto, algumas besteirinhas do dia a dia, dentro de casa, eu faço, tá? Porque também não tem como, não tem ninguém assim também pra ajudar, pra fazer. No começo, quando eu vim pra cá, minhas irmãs e minha mãe tava vindo. Minhas irmãs varriam a casa, lavavam os pratos, os pratinhos e tava me ajudando. Mas depois eu disse que não precisava, porque eu tava bem, né? Voltei pra minha médica dia 15, né? Conversei com ela, eu tava bem, de boa. Só que eu não podia fazer assim, coisas muito pesado, né? Não podia pegar peso. Mas, tipo, varrer a casa devagarzinho, né? Lavar os pratos, lavar o fogãozinho, como se diz, fazer um almoço, uma comidinha, eu poderia, né? Gente, vai depender de cada corpo, cada organismo, né? Cada pessoa, o corpo reage de uma forma diferente, né? Meu corpo reagiu totalmente bem, graças a Deus. Mas o seu corpo ou o corpo de outra pessoa não pode reagir bem, entendeu? Assim, eu tô falando de mim, tá? Do meu corpo. Meu corpo reagiu bem mesmo. Mas o outro corpo de outra mulher não reage bem. Aí é de corpo, gente, é de organismo, né? Eu sou uma pessoa magrinha, então o corpo de gente magro, né, de gente magrinha, reage melhor, né, do que pessoa que é mais forte, tem mais gordura, né, que daí a barriga impede, a barriga fica, né, por cima da cirurgia, e daí soa muito, infecciona, com suor, essas coisas, tem muita higiene, né? Tomar banho, muitas vezes, tomar banho assim, tem bastante higiene. E na minha cirurgia, né, eu coloquei em casa, quando eu vim, eu coloquei Refocina, né? Coloquei Refocina, sempre Refocina, né? E coloquei álcool 70. Colocava álcool 70, limpava assim com álcool 70, né? Colocava e depois colocava Refocina. Então sarou muito bem, gente. Refocina é ótimo, ótimo. Eu usei até nos meus partos normais, que eu peguei todos os meus partos, mas fui ponteada, né? Na parte íntima embaixo. E eu sempre botava Refocina.
sempre usei Refocina, né? É um coisa muito, é um remédio bom demais, gente, bom demais. Eu aconselho muito, assim, quem faz cirurgia, pega pontos, coisa, sempre compre Refocina, porque é bom. Eu passei e hoje tô com 22 dias, gente, de cirurgia, tá bem, graças a Deus, faço as coisas de boa, né? Só não pego peso, como eu falei pra vocês ainda, que eu vou fazer 30 dias sábado, né? O próximo sábado que vem eu faço 30 dias. E é isso, gente. E daí eu sempre faço assim, né, gente? Deixa eu coisa aqui. E sempre ajuda. E é isso, gente. Eu faço 30 dias, semana que vem, né, no sábado. E eu tô aqui um pouco deitada aqui, né, pra relatar sobre essa minha laqueadura, né, sobre essa minha cirurgia. Como eu falei pra vocês, eu fiquei muito nervosa porque eu nunca passei por uma cirurgia. Acho que toda mulher, ela fica, gente, no momento da cirurgia, a gente fica nervosa porque a gente nunca passa. A gente nunca, quem não fez cirurgia, né? Porque eu nunca passei por uma cirurgia, por isso que eu fiquei nervosa, né, gente? Mas graças a Deus, agora tá tudo bem, né? Tudo bem, graças a Deus. Daqui a pouco faço 30 dias, né? Que depois estou liberada pra tudo, né? Com 30 dias. E foi esse, gente, o relato da minha cirurgia de laqueadura, né? Espero que vocês tenham gostado desse meu relato. Qualquer pergunta que vocês quiserem fazer sobre esse meu relato aí da minha cirurgia, né? Vocês coloquem aqui nos comentários que eu vou adorar responder vocês, né? Tô aqui deitadinha na minha cama, né? Eu descanso, tá, gente? Um pouco, assim, eu faço as coisas dentro de casa, mas eu também descanso. Eu paro um pouquinho, descanso, depois volto de novo a fazer as atividades, né? Pra terminar o que eu tava fazendo. E assim por diante, gente. O dia vai se passando e eu tô aqui, né? E é isso, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Se você gostou, deixa bastante like. Se inscreve também aqui no meu canal e ativa também o sininho, né, de notificações para ficar por dentro de tudo. E também me segue lá no meu Instagram, que eu vou deixar aqui para vocês na descrição desse vídeo, tá? E aqui também na telinha do vídeo também vou deixar para vocês, tá bom? Então, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.